Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Nesse vídeo aqui a gente vai ver um exemplo de como nós podemos fazer um delineamento inteiramente ao acaso, tudo bom? Então olha só, vamos supor que a gente vai fazer um experimento. Lembra que a gente falou que geralmente, na grande maioria das vezes, a análise de variância se trabalha com experimentos, né? Quando a gente provoca resultados? Pois é. Então vamos supor que foi feito um experimento inteiramente ao acaso. Então nós temos 4 tratamentos, vamos supor 4 remédios, tá bom? Então tem um laboratório e eles estão querendo fazer um remédio, então tem 4 formulações diferentes desse remédio, com 4 químicas diferentes, vamos supor assim, tudo bom? E cada uma delas tem 5 repetições. Mas, lembra que a gente viu que poderia ter quantidades diferentes de repetições para cada tratamento, mas nesse caso aqui tem a mesma quantidade de repetição. Tudo bom? O objetivo desse experimento é comparar o tempo até a melhora do paciente. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele remédio que vai ter o menor tempo, tecnicamente, é o melhor dentre todos. Tá bom? Então, olha só. Usou-se 20 pacientes com as mesmas características, ou seja, tem a mesma faixa etária, tem as mesmas comorbidades, digamos assim, do mesmo gênero, tem as mesmas características. E submeteu-se ao remédio A em 5 deles, por meio de um sorteio, ou seja, totalmente aleatório. O remédio B em outros 5 e assim por diante, até completar os 20 pacientes. É como se cada quadradinho desse fosse um paciente, uma pessoa, que vai ser submetido a um tratamento, submetido a um remédio. Vamos supor, então, esse primeiro quadradinho, então foi feito um sorteio, qual remédio vai ser designado a esse paciente? Então foi feito um sorteio, beleza, remédio A. Segundo paciente, segundo quadradinho ali, foi feito um sorteio, remédio C. Terceiro paciente, foi feito um sorteio e remédio D. E assim por diante até os 20. Tudo bom? Então, esse aqui é um esquema do delineamento inteiramente ao acaso, como se fosse um desenho das unidades experimentais designadas aos tratamentos. Tudo bem? Então, olha só. Aí, o tempo da melhora de cada unidade experimental, ou seja, de cada paciente, foi anotado no final do experimento, conforme essa tabela aqui. Olha só. Nós temos na primeira coluna todos os pacientes que pegaram o remédio A, na segunda coluna todos os pacientes que pegaram o remédio B, na coluna C o remédio C e no remédio D na quarta coluna. E anotou-se a média de cada um deles. Tudo bem? A média do tempo de melhora foi de 23, vamos supor, 23 dias, vamos supor. 27 dias para o remédio B, 26 dias para o remédio C, 31 dias para o remédio D. Tudo bem? Então, olha só. A partir desses resultados daquela tabela ali, o pesquisador, será que ele pode concluir, com base nas diferenças das médias, que os remédios A, B, C e D têm, em média, tempo para melhora estatisticamente diferentes? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, será que existe um remédio melhor que o outro? Quem vai dizer isso para a gente vai ser um teste de hipótese. Como nós temos 4 médias diferentes e nós queremos testar essas 4 médias diferentes, nós vamos utilizar a análise de variância. Tudo bem, pessoal? Então, quais são as hipóteses? Ora, hipóteses nós temos sempre duas. A hipótese nula e a hipótese alternativa, como a gente viu lá anteriormente em teste de hipótese. Tudo bem? O que a hipótese nula vai dizer para a gente? A hipótese nula nada mais é do que a igualdade das médias. O que equivale dizer que todas as médias dos tratamentos são iguais ao nível de probabilidade que foi executado o teste. Ora, lembra que a gente viu que sempre a hipótese nula é igual? Lembra que a gente viu lá no teste para proporção, no teste para médias? Lembra que sempre a hipótese nula era igualdade? Na análise de variância também. Só que aqui no caso nós temos
várias médias diferentes. Olha só, média 1, a média 2, até a késima média, porque nós podemos ter infinitas quantidades de tratamentos diferentes. Vamos supor k quantidades de tratamentos diferentes. Que a hipótese alternativa equivale a dizer que existe pelo menos uma das médias dos tratamentos que se difere aos demais, ao nível de probabilidade que foi realizado o teste. Muita atenção nessa hipótese alternativa. Olha só, eu não falei que as médias são diferentes. Eu não falei isso. O que eu falei é que tem pelo menos uma média que se difere das demais. Vamos supor, eu tenho 4 médias. Eu não estou dizendo que todas elas são diferentes entre si na hipótese alternativa. Eu estou falando que pelo menos uma é diferente das demais. Pode acontecer que 3 dessas médias sejam estatisticamente iguais e uma delas diferente. Pode ser. Pode ser que 2 sejam iguais e outras 2 também sejam iguais. Mas essas outras 2 são diferentes das 2 primeiras. Também, pelo menos uma se diferem. Então, muita atenção nessa hipótese alternativa. Tá bom? Então, vamos lá, olha só. Toda análise de variância, ela tem um modelo matemático. Tudo bem? O que quer dizer esse modelo matemático? Olha só, o y é a resposta esperada da parcela, ou seja, da unidade experimental, que às vezes a unidade experimental às vezes é chamada de parcela, que recebeu o tratamento I na repetição J. Tudo bem? O que isso quer dizer? Esse Y vai ser a nossa resposta, vai ser exatamente o tempo médio, o tempo de acordo com o remédio tanto, da unidade experimental tanto. O M é a média da população. A gente vai ver mais lá na frente o que seria isso. O TI é o efeito do tratamento I. Lembra que esse subíndice varia sempre do primeiro até o final dos tratamentos. E o EIJ é o efeito dos fatores não controlados na parcela, ou seja, é o erro estatístico. Lembra que na estatística sempre vai ter um erro ligado? Muito bem. Então, esse erro vai ser justamente o efeito dos fatores não controlados. O que isso quer dizer? Ora, o que está diferenciando de uma unidade experimental para outra? O que será que está diferenciando? É apenas os remédios diferentes que foram designados. Tudo bem? Nós estamos controlando essa diferença, certo? Mas é possível que as unidades experimentais, embora elas sejam o máximo possível com as mesmas características, ainda assim existe alguma coisa que se difere entre elas, que a gente não controla. Por exemplo, o organismo da pessoa pode funcionar de um jeito para o remédio e da outra pessoa, do outro paciente, o organismo pode se diferenciar, pode agir de uma outra maneira. A gente controla isso? Não, a gente não controla. Então, toda essa variação residual, toda essa variação entre as unidades experimentais que a gente não controla, é chamado de variância do resíduo. E é justamente essa variação do resíduo que faz aumentar o nosso erro. É por isso que no delineamento inteiramente ao acaso é o tipo de delineamento que apresenta a maior variação residual. Por quê? Porque nós estamos controlando apenas um único tratamento. Ou seja, a única coisa que a gente está controlando nas unidades experimentais é o fato do remédio ser o A, ou o B, ou o C, ou o D, por exemplo. Tudo bem? Então, basicamente, esse é o modelo matemático que nós vamos utilizar para a análise de variância em delineamentos inteiramente ao acaso. Dependendo do tipo de delineamento, nós temos modelos diferentes. Tudo bem? Então, olha só, a ideia na análise de variância vai ser justamente comparar a variação devida aos tratamentos, ou seja, a possível variação
entre os tratamentos diferentes devido aos próprios tratamentos, ou seja, devido aos diferentes remédios, com a variação devida ao acaso. Daí que vem o nome análise de variância, porque nós vamos comparar a variação devida aos próprios tratamentos que nós estamos controlando com a variação devida ao acaso ou ao resíduo. Tudo bem? Daí que vem o nome análise de variância. Essa tabela 2 aqui apresenta justamente a notação que nós vamos utilizar para um experimento com, por exemplo, K tratamento diferente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode ter quantos tratamentos diferentes que nós quisermos. Claro que quanto mais tratamentos, maior vai ser as nossas contas. Tudo bem? Lembre que a análise de variância é um teste de hipótese para mais de 2 médias, ou seja, não existe um limite superior. É mais de 2. Pode ser 50 tratamentos diferentes, professor? Pode ser 50 tratamentos diferentes. Tudo bem? Então, nós podemos ter K quantidade de tratamentos diferentes. Tudo bem? Sendo que cada tratamento diferente, nós vamos ter repetições diferentes. Tudo bem? Então, geralmente, quando a gente organiza os dados, a gente faz uma tabela parecida com essa aqui. Nós temos os tratamentos nas colunas e cada elemento da tabela vai ser justamente a nossa variável resposta para aquela unidade experimental. Tudo bem? Então, nós podemos ter o total daquele tratamento, nós podemos ter uma média, que é justamente o que nós vamos trabalhar com essa média de cada tratamento. Com o total geral, nós podemos ter também. Então, são várias coisas dessa tabela aqui que vai ser necessário para fazer os cálculos da análise de variância. Tudo bem? Então, esse vídeo aqui é a primeira parte do exemplo do delineamento inteiramente ao acaso. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo vai ser a continuação desse, que nós vamos ver naquele exemplo lá dos 4 remédios, qual deles que apresenta o melhor resultado para a gente. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.